Fazer dinheiro com a internet, a nova regra de monetização do YouTube. Todo negócio é baseado em um sistema de distribuição, onde quanto maior e melhor a distribuição do seu produto, maior será seu faturamento. E é dessa forma que eu pretendo construir minha próxima empresa usando o YouTube. Mas eu quero que você entenda o raciocínio por trás disso, para que você consiga realmente replicar ou para o seu canal ou para a sua empresa. Na minha empresa antiga, a gente vendia produtos no nicho de alimentos e bebidas. E quando a gente começou, a gente poderia ter escolhido um ponto físico, mas a gente optou por abrir uma loja online. E a escolha por abrir uma loja online foi justamente uma questão de custo e de quantidade de pessoas que a gente ia conseguir atingir. Ou seja, enquanto o ponto físico ele é limitado pela quantidade de pessoas que passam próximo a ele, a loja online ela é limitada pela quantidade de usuários que tem dentro da plataforma. E baseado nesse raciocínio, a gente decidiu abrir uma loja em cada marketplace: Mercado Livre, Amazon, Shopee e Magalu. Essa seria a nossa rede de distribuição dos nossos produtos. Mas depois dessa decisão de abrir uma loja em cada marketplace, a gente precisa Isso, deu um murro no microfone aqui. produtos. Mas depois dessa decisão de abrir uma loja em cada marketplace, a gente precisava priorizar o nosso foco. E a gente criou dois pré-requisitos: o tamanho da plataforma, em quanto tempo o dinheiro ficava disponível. E por que esses dois pré-requisitos são muito importantes? Porque o tamanho da plataforma é justamente a infraestrutura que a gente tem para atender aquele cliente. Então, qual que era a diferença entre cada marketplace? Uau. E aí o desempate era em quanto tempo esse dinheiro ficava disponível para a gente. E presta atenção nisso, que isso é realmente muito importante, porque quando a gente começa em cada marketplace, a gente está competindo com grandes empresas que já estão lá há muito tempo. E como que a gente vai competir com o estoque delas, por exemplo? Ou com o poder de barganha que elas têm com os fornecedores? A gente precisava do dinheiro o mais rápido possível. Então a gente criava os nossos anúncios, a gente vendia, a gente sacava esse dinheiro, a gente pedia para produzir os produtos e era tudo estrategicamente muito bem feito para que a gente não tivesse nenhuma ruptura de estoque. Porque se a gente não tivesse ruptura de estoque, quanto mais frequência de venda no nosso anúncio, mais bem posicionado a gente deixava ele na plataforma. Automaticamente, se qualquer concorrente meu fosse desorganizado o suficiente para não conseguir sustentar as vendas sem ter uma ruptura, eu subia uma posição do meu anúncio conforme eu conseguisse superar essa desorganização dele. Então, se eu mantivesse o meu estoque muito bem definido e muito bem alinhado com o meu fornecedor, e por algum momento o meu concorrente ele não conseguisse fazer isso, o meu anúncio subia aos poucos. E essa foi a estratégia que a gente fez para ficar top 3 dentro do Mercado Livre e só perder para grandes supermercados. Foi assim que a gente ganhou uma relevância muito grande, usando o marketplace como uma ferramenta de crescimento do nosso negócio. E é dessa forma que eu vou fazer a mesma coisa, só que com o YouTube. E agora você vai me perguntar, o que o YouTube tem a ver com tudo isso? E a resposta disso é que a única coisa que vai mudar é o É engraçado que essa música de fundo ficou meio maquiavélico, né? Tô curioso aqui pra saber como é que ele vai fazer isso no YouTube. produto. Então, se eu vendi um produto no nicho de alimentos e bebidas e era um produto físico, o meu produto agora é o mesmo que o seu. É informação em formato de vídeo. E se eu estou vendendo informação em formato de vídeo, eu preciso usar algumas redes de distribuição. E quais seriam elas? YouTube, Instagram, TikTok e Spotify. Então vocês acabaram de reparar que eu estou usando 4 canais de distribuição, igualzinho à forma como eu fiz para crescer o meu antigo negócio. Ou seja, eu preciso também dar uma ordem de prioridade, de atenção, para ver em qual que eu vou dar mais foco nesse momento. E a prioridade aqui, para mim, no meu caso, seria o YouTube, pelo simples fato dele remunerar a minha criação de conteúdo com AdSense e também para ele remunerar a minha criação de conteúdo com publicidade. Então eu posso pegar o dinheiro que eu consigo ganhar com publicidade, AdSense e afiliado, que eu esqueci de falar, e reinvestir no meu negócio. E como que eu reinvisto esse dinheiro? Contratando uma pessoa para que eu consiga pegar o formato que eu já gravo para o YouTube e adequar para todas as outras plataformas. Isso vai fazer com que eu alcance um número de audiência maior e automaticamente eu aumento o ponto de contato que eu tenho com o público. E dessa forma eu vou ganhar um insight extremamente poderoso para saber o que eu posso criar a partir dessa audiência que eu estou gerando. E com essa audiência maior eu vou conseguir gerar muito mais dinheiro por mês, o que vai fazer com que eu consiga acelerar o crescimento da minha empresa de forma saudável. E esses pontos de contato que eu estou criando em diferentes tipos de conteúdo, em diferentes plataformas, me traz diferentes insights e feedbacks para eu poder criar meu próximo produto. Bom, e agora que você entendeu toda essa arquitetura que a gente montou e todo o conceito por trás, a gente não quer ficar refém. Cara, eu acho que, assim, né? Não é que ele montou isso, mas eu acho que ele se expressou errado. Isso aqui é normal. Para produção de conteúdo, para um negócio físico, para qualquer coisa que envolva a venda.
você tem que ter canais de distribuição. Você precisa alcançar mais pessoas. Aí eu te dou um exemplo. O que você acha que vende mais? Um cara que tem uma loja num bairro, numa rua escura, toda feia, ou um cara que tem uma loja numa avenida bem movimentada? É muito simples. O cara que tem uma loja numa avenida movimentada. Porque onde passam mais pessoas. E o canal de distribuição é onde você vai expor esses produtos ou serviços. No caso do YouTube, o TikTok, por exemplo, o Instagram, são os melhores locais, são as melhores avenidas para você expor o seu conteúdo, trazer novas pessoas e monetizar em cima disso. Mas ele não criou isso, né? Tipo, ele fala assim como se ele tivesse criado. Mas eu entendi o paralelo que ele traçou aqui, tá? Nem só de publicidade, nem só de AdSense e nem só de filiado. Então chegou a hora da gente criar o nosso próprio produto. Só que a gente precisava fazer toda essa construção para que a gente conseguisse aumentar o nosso ponto de contato com o público e ter diferentes tipos de feedback, para que a gente consiga realmente desenvolver nosso próprio produto, seja ele físico ou seja um infoproduto. Então se eu fosse criar um produto físico hoje, o que eu poderia criar a partir da minha criação de conteúdo? O que mais aparece nos meus vídeos que eu conseguiria vender de forma natural, mostrando o meu dia a dia e dividindo a criação e o desenvolvimento dessa linha de produto, por exemplo? Será que cada vídeo que eu aparecesse aqui compartilhando alguma experiência, só que com óculos diferente? Será que essa seria uma forma de eu realmente começar a produzir e dar uma atenção para esse produto? E o infoproduto eu poderia construir e desenvolver perguntando para vocês de que forma que eu conseguiria agregar no canal de vocês. Será que se eu formatasse um curso num preço extremamente acessível, realmente iria ajudar? Ou será que o que vocês... Cara, mais um curso. Mais um curso. Produção de conteúdo é uma parada tão simples. Aí você fala assim, Guilherme, então por que teu canal não tem 1 milhão de seguidores? Também não sei essa pergunta. Mas eu acho que é mais sobre o formato que você embrulha seu conteúdo, né? Tipo, o que eu vou fazer? Será que é react? Será que é um vlog? E elas não se preocupam tanto com a mensagem, com a estética, talvez. Então, é uma série de fatores. Não tem muita dificuldade. Eu acho que o que as pessoas precisam é de mais inspiração. É saber o que, de fato, elas podem passar para quem está assistindo de forma mais autêntica. E quando você começa a perceber que os canais estão fazendo sempre as mesmas coisas, só muda o apresentador, isso se torna meio chato e repetitivo. É lógico que tem espaço para todo mundo. Por exemplo, o fulano que assiste esse cara aqui, que fala sobre ganhar dinheiro no YouTube, pode ser que não assista o Joba. Ou o cara que assiste o Joba não assiste ele. Vai ter espaço para todo mundo, mas quando você pega um contexto geral, parece que tá todo mundo fazendo e falando a mesma coisa. Estão precisando aqui é de um acompanhamento do seu canal. Porque às vezes eu posso até analisar o vídeo de vocês, dar um feedback para você, mas se eu fizesse um produto como se fosse uma consultoria, em que realmente eu tivesse uma conversa com você para saber aonde você quer chegar e qual que é a sua expectativa com o seu canal, para realmente dar uma opinião assertiva na construção do seu vídeo. Porque se você pede para eu analisar seu vídeo extremamente fora de contexto e eu nem sei aonde você quer chegar com aquela criação de conteúdo, como que eu vou dar uma opinião sincera e de forma assertiva para realmente ajudar o seu canal? Porque se eu analiso ele fora de contexto, a minha opinião vai ser em relação à elaboração do seu título, a capa, a construção de narrativa, mas será que o feedback que eu vou dar realmente faz sentido para a expectativa que você tem de crescer o seu canal? Então, com esses pontos de contato que a gente cria, eu consigo ir perguntando para vocês e sabendo de que forma que eu vou conseguir ajudar. E assim eu consigo desenvolver o produto. Então, olha que louco isso. É muito legal pensar dessa forma, porque você entende todo o conceito por trás e você pode pegar essa ideia que eu acabei de falar aqui e levar para o seu negócio. E dessa forma adaptar ou para o seu canal, ou para a sua construção de mídia, ou até mesmo para o desenvolvimento do seu novo produto. Então pensar na rede de distribuição é extremamente importante, porque isso pode determinar o sucesso do seu negócio ou não. Se eu tivesse começado um negócio lá atrás, como uma loja física, eu não teria dinheiro suficiente para aguentar durante tanto tempo para realmente conseguir ter um retorno naquele negócio. Então a loja online, ela me possibilitou começar um negócio com um custo muito baixo, mas com uma possibilidade de ganho muito alta. E a mesma coisa, o mesmo conceito eu quero trazer aqui para o YouTube. Então eu estou começando um negócio com um custo extremamente baixo, mas com uma possibilidade de ganho muito alta, a partir do público que eu estou criando. Então eu poderia realmente focar somente na criação de conteúdo e vídeos educativos com pouco de vlog, para só ganhar com publicidade, afiliado e AdSense. E com certeza já dá para ganhar um bom dinheiro. Mas eu quero ir um pouco além, porque eu não quero ficar refém de todas as plataformas e desses mecanismos para gerar receita. Eu quero gerar minha própria receita com o meu próprio produto. E a partir de agora que eu vou começar a desenvolver esse produto junto com vocês.
E eu quero compartilhar todo esse passo a passo, toda a estratégia, desde o começo do desenvolvimento dele até o começo das vendas dele. E ver como que está sendo essa experiência. Porque normalmente a gente tem uma ideia de uma coisa, mas a gente vai ver que é muito mais difícil durante o caminho. Mas é isso, a gente precisa... Cara, vender conhecimento não é fácil. Eu já vendi um curso que se chamava Laboratório do Criador. Basicamente, são as coisas que eu aprendi ao longo do caminho e compartilhei com as pessoas. Mas, cara, tem pessoas que elas são... É complicado falar isso, mas elas são tão burras ou elas estão tão fora desse ambiente que você explica uma coisa tão simples, elas não conseguem entender. E aí eu acho que a parte mais difícil para quem vende curso é não vender para a pessoa errada. E aí muitas pessoas não querem perder isso. Mas se tem uma coisa que eu amava era não vender para uma pessoa que não é meu público-alvo. E eu te dou um exemplo de uma pessoa que não é meu público-alvo. Imagina o seguinte, uma pessoa de 60 e poucos anos de idade, 70, que ela não tem nenhum domínio com uma câmera, com questões aqui de computador, não sabe editar, não sei, não sabe nada sobre essa questão de informática ou mexer em celular direito. Você acha que ela é uma pessoa ideal para comprar meu curso? Não. Então o que acontece? Muitos produtores de conteúdo que vendem curso, eles não querem saber, meu irmão, eles querem vender. Vender pro menino de 10 anos ou vender pra tia, não importa, eles querem vender. Eu já não penso que é dessa forma, porque dar suporte para as pessoas é muito chato. E dar suporte pra gente burra ou gente que não é o teu público é pior ainda. Então, tinha horas assim que eu falava assim, cara, pelo amor de Deus, pede o reembolso e vai embora, porque é muito chato ter que te dar suporte. Então, uma das coisas que eu odeio em vender conhecimento é ter que dar suporte. E as pessoas, se elas compram um curso teu, elas querem um teu suporte. Elas não querem o suporte da pessoa que tá ali te ajudando ou de um comercial, elas querem você. Mano, é horrível isso. Entender o conceito disso tudo, porque aí a gente vai adaptando conforme a gente vai criando. E essa é a ideia. Bom, e agora que a gente entendeu todo o conceito, eu preciso colocar todo esse plano em execução, mas principalmente em fazer uma gestão de caixa extremamente eficiente, para que eu consiga manter a consistência durante esse tempo. E a UVP está aqui para me ajudar nessa nova fase, Olha aí, a lidar com todos esses períodos turbulentos que vai ser a criação da minha nova empresa. Sendo a maior escola de finanças do Brasil, eu estou tendo a oportunidade de fazer o curso deles e aprender de um jeito prático a fazer a gestão do meu caixa e a também proteger o meu patrimônio, porque aqui eu vou precisar fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo, para que eu realmente tenha um crescimento saudável e seja consistente durante esse tempo. E no curso deles vocês vão aprender desde o básico ao avançado, tendo acesso a benefícios e ferramentas que podem te ajudar no dia a dia, com aulas desde renda fixa a renda variável, a mercado no exterior e até aprender sobre geopolítica, que vai ser extremamente importante na construção da minha nova empresa, já que a gente está tendo uma parte dessa renda em dólar. E além de tudo isso, você pode abrir sua conta de investimentos na UVP Capital. Diversos vídeos agora sobre algoritmo aqui do YouTube, até para estudar e pensar em quais tipos de conteúdo que eu poderia produzir. E eu caí em diversos vídeos falando sobre uma nova atualização na monetização do YouTube. Eu assisti todos esses vídeos porque eu achei extremamente interessante como eles elaboraram o título e principalmente a capa. Então acaba que é um vídeo que te prende, porque você fala, bom, se vai ter uma nova regra de monetização, eu preciso saber, porque eu tenho medo de perder a monetização do meu canal, ou eu tenho medo de não conseguir essa monetização. Então ela me gerou uma curiosidade junto com medo suficiente para eu clicar e assistir todos os vídeos e tentar entender o que realmente vai mudar. Esse aqui já é até um insight muito bom, porque normalmente a gente clica nos conteúdos ou por curiosidade, ou por medo, ou pela junção dos dois. Então sempre quando você for elaborar um título ou alguma coisa assim, ele tem que gerar algum sentimento na pessoa, para que realmente desperte o interesse a ponto dela clicar. E se gerar o ódio, é melhor ainda. Tem uma coisa que move as pessoas ao ódio. E começar a assistir seu vídeo. Mas o ponto que eu quero falar é que não mudou nada especificamente na atualização da monetização. Então as regras continuam as mesmas. O único ponto que eu vi é que o YouTube está tentando entender e está tentando criar uma regra um pouco mais rígida para conteúdos feitos inteiramente por inteligência artificial. Porque na visão dele, ele entende que não tem originalidade. Isso serve para as regras antigas. Então se você faz um conteúdo repetitivo ou se você recicla algum conteúdo, acaba que o YouTube ele entende que você não está criando algo novo.
E quando ele entende que você está ferindo essas políticas dele, ele acaba ou tirando a sua monetização, ou ele acaba nem aprovando a monetização do seu canal. Então, conteúdo reciclado, por exemplo, eu criei um vídeo ontem, postei, e aí daqui 2 meses eu posto ele de novo porque ele não foi bem. Eu não posso fazer isso, porque ele entende que eu estou reutilizando esse conteúdo. E outro tipo de conteúdo seria alguns canais de React, por exemplo. Então, se você for fazer algum quadro reagindo ao conteúdo de algum criador, o ponto que o YouTube quer é que você realmente mostra algum ponto de vista seu, para que tenha algo específico com a sua opinião, e não somente você duplicando o conteúdo de outra pessoa e você reagindo somente mostrando, sei lá, uma coisa a sua cara de indignação com determinado tipo de conteúdo. Não é isso que o YouTube quer dentro da plataforma. Ele quer criadores de conteúdo que tragam originalidade e agreguem na vida de quem está assistindo. Porque no final das contas, o que o YouTube mais preza é pela experiência do usuário. Então a pessoa que está assistindo o seu canal ou o seu vídeo, ela precisa realmente gostar daquilo. Precisa ser uma experiência extremamente positiva. E quanto mais positiva essa experiência, mais a chance do YouTube recomendar o seu vídeo e o seu canal. E como consequência, os dois ficam felizes, tanto o YouTube quanto você. Então, se você está começando agora um canal, se atente quais são as regras. Que não adianta nada você fazer um monte de vídeo, bater os 1.000 inscritos, bater as 4.000 horas e o YouTube não aprovar a sua monetização. E isso serve para quem já tem um canal. Então, cuidado com os próximos conteúdos. Cuidado para a gente não cair na armadilha de querer sempre viralizar, de querer sempre ganhar as visualizações. Tenta pensar. Viralizar é uma das coisas mais horríveis que podem acontecer com você, e eu te explico por quê. Quando tu viraliza, você atrai um público muito amplo, e é muito legal, porque várias pessoas começam a chegar no seu conteúdo, você vai crescendo a sua base, mas, cara, eu vou te falar uma coisa. E depois que a pessoa veio por aquele vídeo, às vezes ela até se inscreve, ela até assiste, né, o teu canal. Mas e depois? Será que essa pessoa vai continuar assistindo? Tem vários e vários casos de pessoas que viralizaram e depois de um tempo não tiveram aquela mesma consistência. Por quê? Porque as pessoas perderam o interesse, não era mais aquilo que elas estavam esperando. Então não é uma boa ideia você viralizar. Sabe por que você está criando conteúdo aqui? Qual que é o objetivo que você tem aqui na plataforma? Qual o tipo de público que a gente quer construir? Para a gente não sair criando conteúdo, por exemplo, extremamente apelativos ou extremamente repetitivos e acabar tomando uma advertência do YouTube e acabar perdendo a monetização do nosso canal. E aí você tem que recorrer, dar uma série de trabalho, vai dar uma dor de cabeça. Então a gente precisa ficar atento nisso e não cair nessa armadilha de querer sempre ficar ganhando visualização a qualquer custo. Precisa pensar o que eu quero com esse canal no YouTube, o que eu quero construir a partir disso. E aí talvez você crie um conteúdo muito mais intencional e não vai se preocupar no começo com pouca visualização. Claro que é uma métrica super importante, mas você também precisa pensar que público você quer atrair para o seu canal, para não ficar refém de um único tipo de conteúdo. E um conteúdo às vezes que você nem gosta de fazer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, compartilhem com quem vocês acham que vão gostar também e até o próximo vídeo. Cara, isso é muito interessante o que ele falou sobre que tipo de público você quer atrair, que tipo de pessoas você quer falar. Já falei pra vocês, se você tá chegando aqui agora e não sabe, eu tinha um canal que se chamava Luiz Guilherme Pro, a gente tinha 53 mil seguidores. Eu simplesmente larguei de mão esse projeto, que já me gerou muito mais de 120 mil reais de lucro. Porque eu não suportava mais falar das coisas que eu falava. Que era o quê? Olha, não vai jogar no tigrinho, porque senão tu vai perder teu dinheiro. Olha, curso de ganhar, curso de vender curso é pirâmide. Tipo, eu cansei disso. E eu só atraía esse tipo de gente que é frustrada com essas coisas, porque já gastou dinheiro, já foi enganada. Aí eu juntei um monte de gente raivosa. Cara, eu sinceramente não gostava mais desse público. E as lives do Gui é uma parada mais leve, sabe? Eu tô aqui, falo sobre ganhar dinheiro, produção de conteúdo, mas eu não me sinto na obrigação de, tipo, de te alertar de nada, que é muito mais pela resenha e pela zoeira do que propriamente, eu quero te alertar, eu quero que você pare de cair em golpes. Cara, quer cair em golpe? Vai lá, vai com tudo.
Eu não quero ser fiscal da internet, entendeu? Então, tipo, eu tinha essa brisa antes. Não, eu vou ajudar as pessoas, eu vou mudar o mundo. É uma ideia infantil e idiota. Mas eu tinha essa ideia na minha cabeça. Mas que não me levou, assim, financeiramente e network me levou, sim, a muitos lugares. Conheci muita gente, graças a Deus. Extremamente feliz pelas oportunidades que eu tive. Só que não era o que eu queria. Hoje eu me sinto muito mais leve fazendo live uma vez por semana e postando esses cortes no canal do que fazer as coisas que eu fazia antes. Mas é isso. Quer saber sua opinião? Comenta aí.